a nossa avaliação intermediária, já que parte do conteúdo da final é o conteúdo da intermediária, né? E aí, então, vou corrigir ela para a gente conversar um pouquinho sobre a questão de comprimento de onda, período, porque eu percebi que algumas pessoas ainda estão tendo dificuldades nesses conteúdos. Ok? Eu postei a nota para vocês, Fernando, semana passada. Vocês viram a nota? Eu até falei sobre isso com vocês na terça-feira. Fernando, a turma foi relativamente bem. Tiveram algumas notas bem baixas. Gabriel, eu não consegui ver ainda, porque eu não tive tempo de ver ainda, tá? Eu vou esse final de semana e eu tô tendo que organizar tudo, porque teve gente que mandou e-mail para a escola, para a secretaria da escola, para assistente pedagógica, e aí tem e-mail de trabalho no e-mail da turma, tem e-mail de trabalho no meu e-mail, então assim, tá uma confusão. Então eu tô dando uma organizada em tudo para poder conferir tudo que todo mundo fez e tudo mais, tá? Para olhar as verificações. Mas essa semana ainda eu Bom dia. eu olho isso, tá? Por que o senhor não entregou, Gabriel Lourenço? E, Fernando, nossa, eu acho... Professora, tudo bem? Tô bem, você, Gabriel? Tô ótimo também. Legal, né? Mas, tia, sei lá. Tipo... sei lá. Sei lá. Você fez a atividade? Verificação. Era de disco, não era? Isso. É que, tipo, o disco não era de papelão, não. Tinha problema ser de papel? Uai, não. Se você conseguir fazer ele girar, o papelão era só para manter ele firme para você conseguir fazer ele girar. Tá. Legal. Bom, se você... Professora, você recebeu a minha? Aline, igual eu falei, como tá muito confuso em meios diferentes, em locais diferentes, eu ainda não consegui conferir tudo. Eu ainda não consegui conferir, para falar a verdade, tá? Mas se vocês mandaram por e-mail, eu recebi. Gabriel Oi. E qualquer outras pessoas aí, inclusive Fernando, que pelo visto também ainda não fez. Vocês podem me entregar ainda naquele esquema que a gente sempre tem, né? Valendo metade dos pontos. Ok? Obrigado, professora. Muito obrigado. Porque a verificação, pessoal, vale 6 pontos. Ok? Então, não deixem de fazer. Ok? Então, quem ainda não fez e não me entregou, faça e me mande por e-mail, mesmo que atrasado. Tá ok? Qual e-mail? O e-mail da turma. O e-mail da turma tem que enviar, então, né? Pro e-mail da turma. Pera aí só um minutinho, que eu vou achar a atividade aqui e vou mandar para vocês de novo. Obrigado. E lá tem todas as informações que vocês precisam. Eu acho que tá na 19ª semana. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Davi, atividade de verificação. Sofia, eu falei sobre isso naquela aula gravada que eu fiz para vocês e na última aula também. É normal que ele não fique branco, ok? Por 2 motivos.
Porque a gente dificilmente vai conseguir girar ele na velocidade correta para que a gente consiga ter essa mistura realmente acontecendo de todas as cores e o nosso olho perceber todas as cores ao mesmo tempo. Então, essa questão da velocidade é um aspecto que influencia nisso. E outro aspecto que influencia nisso também é o fato de que a gente também não consegue colocar todas as cores na mesma intensidade, né? Acaba sempre que uma fica mais intensa do que a outra, tá? Então é normal que ele fique um cinza claro, certo? Então, isso é bem normal de acontecer. Não, Sofia, não precisa. Não precisa ser, não. A gente consegue fazer ele, alguns muito bons, sem ser com LED. Quer ver? Tem vários vídeos disso na internet aí sendo feitos. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Mas assim, pessoal, é bem comum que ele fique um cinza, tá? Um cinza mais claro mesmo. Isso não é o problema, tá? Ele não ter ficado exatamente branco. O mais importante aí é que vocês tenham entendido o funcionamento do disco de Newton, entendido essa relação que a gente tem entre as cores. Tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vou fazer agora. Continuar com a nossa aula, tá? Eu ainda não vi os vídeos, pessoal. Davi, você me perguntou aí, eu já tinha falado sobre isso. Eu ainda não vi os vídeos, tá? Porque é muita coisa. É muita informação, muito trabalho, então eu estou recebendo alguns trabalhos ainda, porque o que acontece? Alguns de vocês enviaram para a secretaria da escola e para a assistente pedagógica da escola. E aí, então, tem trabalhos que eles ainda estão me mandando. Porque mesmo que vocês tenham mandado dentro do prazo para a escola, acaba que demora para esse e-mail chegar até mim. Então, isso vira um pouquinho de confusão aí para mim conseguir organizar todos eles direitinho, tá? Então, até semana que vem, até o final no início da semana que vem, já vai estar tudo certo, tudo corrigido, e eu dou um retorno para vocês, tá? Mas vamos lá, então, falar sobre ondas sonoras, ok? A gente começou a falar sobre ondas sonoras na última aula, ok? Sobre essa matriz aqui na última aula. E aí hoje a gente vai terminar de falar sobre essas qualidades fisiológicas do som aí, ok? Eu vou baixar um programinha aqui que eu esqueci de baixar no meu telefone para a gente falar sobre uma das características fisiológicas do som. Espera só um minuto. Então vamos lá, olha só, pessoal. Na última aula a gente definiu aí essa questão, né, das ondas sonoras, das qualidades, o que é uma onda sonora e quais são as características dessa onda. E aí então vamos relembrar. Davi, eu acho que hoje não vai travar, porque hoje eu estou em outro computador que não é com Wi-Fi, é com internet de cabo, que é mais estável. Então eu acho que hoje não vai travar, não. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Mas se travar, a gente desliga. Vamos pensar. Me lembrem aí. Falem da última aula. Relembrem aí. Pergunta para você. Quais são as características das ondas sonoras?
Não, Sofia, eu só coloquei para embaçar o fundo. Tem uma função aqui que a gente consegue colocar o fundo de forma embaçada. Então vamos pensar lá sobre ondas sonoras, né? As características da onda em si. Não, Júlia, isso daí são as qualidades fisiológicas do som, tá? Por enquanto a gente está falando só das características da onda sonora. Aquelas características que a gente viu lá, quanto à natureza, quanto à direção de propagação, quanto à direção de vibração, essas coisas, tá? Então vamos lá. Exatamente, Fernando, elas não se propagam no vácuo, correto? Essa é uma característica dela. São ondas mecânicas, isso mesmo, Júlia, longitudinais, né? E tridimensionais, exatamente. Então, essas são as características da onda sonora, certo? Que são aquelas características que vão definir a minha onda. Então, olha só. Quando uma fonte sonora é colocada para vibrar, ela provoca em toda a sua volta ondas mecânicas longitudinais por meio de sucessivas compressões e rarefações das partículas desse meio. Viajam em todas as direções, onda tridimensional, formando-se uma onda sonora. Então, olha só, pessoal. As ondas sonoras, elas são criadas quando a gente coloca uma determinada fonte, né, que é o que vai causar aquela onda para vibrar. Então, eu acho que eu até falei isso com vocês na última aula, mas olha só, se a gente coloca a mão na garganta, aqui assim, ó, enquanto a gente está falando, a gente consegue perceber o quê? Que a nossa garganta vibra à medida que a gente fala, ok? Então, a gente consegue perceber nitidamente essa vibração das nossas cordas vocais aqui, enquanto a gente está falando, ok? E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala, as nossas cordas vocais, vocês já viram como é que são as cordas vocais? Vocês já estudaram isso em ciências? Pois é. Então, quando a gente fala, as nossas cordas vocais, elas vão vibrar, ok? E aí, quando elas vibram aqui, elas causam uma perturbação no ar que tem na nossa garganta. Então, elas vão causar uma perturbação no meio que eu tenho ali. E aí, essas ondas vão se propagar pelo ar. E isso faz com que a gente consiga ouvir as pessoas falando, ou a gente consiga ouvir determinados objetos, determinados sons. Ok? E aí, o que acontece, pessoal? Os microfones, eles são capazes de pegar essas ondas, essas perturbações que a gente tem aí no ar, né? Essas compressões que a gente faz, essas vibrações. Então, ele vai detectar essas vibrações, transformar essas vibrações em impulsos elétricos, ok? E transmitir para vocês. E aí, quando vocês estão aí, quem tiver com caixinha de som, principalmente, consegue perceber que a caixinha de som, ela vai vibrar à medida que a gente... que vai saindo o som dela, ok? Deixa eu ver se eu acho uma caixinha de som aqui, rapidinho. Achei. Vou parar o compartilhamento um pouquinho para a gente falar sobre as caixinhas de som aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho aqui essa caixinha de som. Vocês estão conseguindo ver? Então, olha só. Tá vendo essa parte aqui dentro, que é mais clarinha? A gente consegue perceber que ela se movimenta. Então, quando eu coloco essa caixa de som, eu ligo ela a alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó.
Me falem uma música aí pra gente ouvir. Barões do Demão Branco. Aquela. Como é que chama aquela? Aquela que ela vive cantando. A do analista? Ah, tá. Não, boa, Dona Alice, Dona Alice. Então, em homenagem à minha blusa nova. Vou colocar a música, ver se eu acho ela aqui. Aqui, achei. Meu filme preferido da história dos filmes da Disney. Nem tudo já pode voltar ao normal. Então, olha só. Quando a caixinha de som começa a emitir um som aqui, se ela resolver funcionar, ai, o vídeo não tem som, não? O que aconteceu com esse YouTube, meu Deus? Ah, pronto. Então, olha só, vamos. Travou, gente? Acho que travou. Travou. Deixa eu ver se não acredito que não ia Júlia. travar. Não, olha o bullying. Meu tadinha. Olha, Larissa, que isso? Trava, professora. Aquela vida, amandinha, que eu vou te levar. Você tem que. Olha a reposição, moço. Já repreendido, Davi, credo. Né? Tá chato já, esse tanto de reposição. Vamos esperar, gente. Seu problema, Aí ela saiu. Vai dar outro. Olha a reposição. É É mentira. Mas ela saiu e continua gravando. O Davizinho falou que não estava achando o link da aula e agora ele está aqui. Gente, que bonitinho, gracinha. Ai, o irmãozinho do Davi, a coisinha mais bonitinha, que fofinho. Davi, quem que era aquele menino lá? O irmão dele, Gabriel. O irmão dele, Gabriel. É o Que? Isaac. Isaac, que é o irmão dele. Um fofinho. É irmão dele? É, Não, mas eu estou brincando com a sua cara. Irmão de quem, gente? o Davi. Meu Deus, você tá lendo, hein, Gabriel? Ah, tá. É, Não, esse pelo é, amor sei lá, tem dois. Isaac, não sei se quem tá Nossa, Larissa, falando. da minha Talvez eu paciência fale que eu não que tô. tô falando de outro. Ele tá vendo a visão aqui. É porque, gente, ele se encantou com a beleza da Nayade e ele até perdeu o foco, né, Lorena? Nada a ver, nada a ver. Mas aqui. Tchau pra vocês. Tem problema, tá aí, não. Meu irmão tá vendo vídeo de Lego ali na televisão. Gracinha. Você tem que. Ele tem quantos anos, Davi? 6. 6 anos. Eu vou fazer uma piadinha, pode, mas não é pra ser. Não é pra, tipo, te zoar, sabe? É que. Pode, Davi. Eu já sei que ele vai falar, pode. Eu O também que acho que eu que é vou assim. falar? Fala, Aline, a gente vai ver. Eu ia falar que o irmãozinho dele de 6 anos parece mais com o que tem 13 anos e o Davi tem mais 6 anos.
Nossa, Aline. Eu perguntei se eu podia fazer brincadeira. Então tá, ué. Nossa, Aline, olha o bullying. O Davizinho deve estar assim. Nossa, Aline, obrigada, ajuda muito minha autoestima. Nossa, gente, autoestima. obrigada. Isso ajuda muito a minha autoestima. Ai, ai. Gente, ela saiu, não voltou. O que é isso? É a reposição, amiga. Reposição. Gente, nem brinca, pelo amor de Isso Deus. saiu do chat. Não, só se for da semana que vem, que semana tem prova. Não, semana que vem ainda. Mas eu tô lá ainda. E Nossa, 27 provas. tem que ler livro, é uma delícia, hein, gente? Yami, yami. Ai, Minha, nosso cantor Justin Bieber Lourenço. Lourenço, canta Lourenço. Vanessa saiu, gente. eu acho. E o Gata Não tem Yami do Justin Bieber? Não, não vou cantar nada, não. Canta? Nossa, ele é ignorante, né, gente? Pois é. Ô, Lourenço, Não, canta, a mãe. gente vai cantar com você. E o Gata Yami. Yami, yami. a professora Rebusa saiu do chat. Tadinha. Desculpa, professora, por isso. Ela tá aqui, gente. Não, mas é que tá gravando, amor. Ela tá gravando. Imagina, Eu ela acho que consegue. tá bugado. Eu acho que tá bugado. Lourenço vai fazer sucesso. Eu que- Será que a professora acha que ainda está na aula e ela tá explicando tudo? Você tem. Falta, velho. Agora me dá a mãozinha que eu te levo. Gente, vamos fazer a chamada. Você tem que se Faltou. tratar. Você Esse é o problema de andar Um neurônio. Você tá vendo? Tá, ela tá sendo gravada e quando for ver a Pensando- metade da aula a gente tá cantando. Tadinha dela, gente. Eu tô com medo. A gente tá treinando as cordas vocais, ó. Ela não tava dando aula de cordas vocais. É, a gente tá aprendendo aqui, ó. É, Tá vibrando, hein, gente? Tá vibrando. Onda sonora. Agora me dá a mãozinha que eu vou te levar. The Voice Você cantada. tem que A se Aline tá tratar. cantando a música Analista em versão. Sem a batida da música. Eu esqueci como é. Tá bem bonito, Aline. Mas a minha. Agora me Que eu vou te eu vou te levar. levar. Você tem que se tratar. Você tem que se tratar. Seu problema é de Ana Vai, gente. vai procurar. Você tá vendo coisa onde não tem. O show, hein, Aline? Continua? Ela não sabe o Essa é resto. essa parte que eu sei. Todo mundo. Ah, professora. Ei, professora, a gente não tá nem falando nada e tá mudo. É, a gente não tava cantando, não, imagina. Mentira, saiu do chat. Tá mudo, Ai, ai. professora. Oi, pô. Ela vai ver. professora, a senhora tá bem aí? Aconteceu alguma coisa? Não, professor. Tá mudo. Faça Professora, tá no mudo. Aconteceu alguma coisa. Tá Professor? no mudo, gente. Tá mudo. Aí, olha, desmutou. Professora, Não tá dando pra escutar? Eu tô ouvindo só um Gente, eu não tô chiado. vendo a professora. Eu queria saber o que ela tava falando. Alô? Tá desmutado, só que ela não tá falando. Oh, meu na Deus. internet. Gente, desliga o microfone. Professor, faça a coisa. Não, Não. não, Deixa eu professor. ouvir, né? Alguém tá conseguindo ver a professora? Eu não tô conseguindo ver ela. Mas eu tô Clica no negócio ela, dela, mas já né? tá mutada. Eu só vi a boca dela mesmo. Nós já saiu de novo. Internet 2.5G. Maravilhoso. Oi, pô. Professora. Ela saiu. Eu acho que não, ela eu vou- saiu. Ela Gente, tá ela vindo. falou pra mim. É pra mim também, mas eu não tô ouvindo nada. Eu também Ai. não. Aí, ó. Gente, ela tá parecendo aquelas youtubers game. Amei, professora. Sabia que Clarice falou uma coisa assim. Legal, não tô vendo ela. Só E apertar aí? no lugar. Qual é Pra mim, a ela professora que eu vou sair e pra ela me aceitar? Ela tá escutando, ela só não tá conseguindo falar.
Professora, eu vou sair, aí você me aceita, porque eu não tô vendo você. Agora eu vi. Nossa Coitada senhora. da prof. Calma, voltou. Agora deu pra escutar, professora. Agora é certo. Sim. Nossa senhora. 3 tipos de fone diferentes para vocês conseguirem me ouvir. Ai, professora, a gente deu um show aqui, hein? Gente, vocês não têm noção. É só a turma de vocês que dá problema nas minhas aulas. A turma de vocês foi a única turma até hoje que eu precisei reagendar a aula. Professora, alguém jogou praga, hein? Credo. Vou jogar um salzinho grosso aqui. Tá Jogo realmente... só grosso no computador. A Sônia tá com tanto medo da gente. Professora, a gente podia exorcizar o computador seu, professora. Vamos fazer isso. Não, eu vou exorcizar tudo, porque, assim, dá problema no meu computador, dá problema no computador do meu namorado, dá problema em tudo. Mas hoje foi a internet que simplesmente caiu e parou de funcionar. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou continuar a aula, porque esse conteúdo, a gente precisa terminar ele, porque é conteúdo que vai cair na nossa prova. Então, vamos continuar a aula como a gente estava falando. Bom, vamos lá. Eu estava falando sobre as caixinhas de som, né? Então, quando a gente tem uma caixinha de som, ela faz uma coisa bem parecida com o que as nossas cordas vocais fazem, que é o quê? Vibrar o ar que tem em torno dela para transmitir essas ondas sonoras para os nossos ouvidos, ok? E os nossos ouvidos, eles têm uma característica, eles têm uma... Vocês já devem ter estudado em ciências também com a Joyce, né? Que ele vai ter lá dentro do ouvido o que a gente chama de tímpano, que é uma película que a gente tem dentro do ouvido. Acho que é o tímpano mesmo o nome. Tenho quase certeza que é esse mesmo nome, pessoal. Mas que ele vai receber essas vibrações, ok? E transformar essas vibrações novamente, igual o computador faz, em impulsos elétricos e mandar essa informação para o nosso cérebro, ok? Então, o que acontece muitas vezes é o quê? Que gera também aí problemas de audição em muitas pessoas. O fato de que a gente, quando escuta música muito alta, que é uma coisa que as pessoas têm mania de fazer hoje em dia, né? Ouvir música muito alta, você acaba danificando a estrutura interna do seu ouvido e isso prejudica muito a audição, já que vai prejudicar a capacidade que o nosso ouvido tem de perceber essas ondas sonoras. Você quer falar alguma coisa, Lana? Não, professora. Tudo bem. Quando você usa fone, o som já vai direto pro ouvido e acaba danificando se você usar muito frequentemente. Porque não passa pelo... Até que assim, não tem tanto a ver com a frequência com que a gente usa. Tá mais relacionada com o volume que a gente utiliza o fone de ouvido. Ok? Ok. Então, olha só. Continuando aqui, então, falando sobre as ondas sonoras, né? Ó, a onda de menor frequência que conseguimos ouvir tem frequência de 20 Hz e é denominada de infrassom. E a de maior frequência que podemos ouvir tem frequência de 20.000 Hz, que é o que a gente chama de ultrassom. Então, da mesma forma que a gente tem uma faixa de frequência que a gente chama de luz visível, a gente vai ter uma faixa de frequência que a gente chama de som, ok? Então, para as ondas mecânicas, as frequências que vão ali desde 20 Hz até 20.000 Hz são as frequências que o ser humano é capaz de perceber, que o ouvido do ser humano é capaz de perceber, ok? Então, isso daí é o que a gente chama de faixa audível. São as ondas que a gente chama de ondas sonoras, ok? Então, ó, essas ondas chegam até os ouvidos, mas não são capazes de estimular os nossos sentidos da audição. Ou seja, as ondas que estão fora, abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz, elas não vão ser capazes de sensibilizar o ouvido humano. Alguns animais, como, por exemplo, cachorros e morcegos, eles conseguem captar frequências bem mais altas do que o ser humano.
Então, vocês já viram aquele apito de cachorro? É um apitozinho que emite um som de uma frequência tão alta que o ser humano não consegue ouvir, mas os cachorros conseguem, porque eles têm uma audição muito mais sensível do que a nossa. Ok? E aí, olha só, algumas grandezas são muito importantes na caracterização das ondas sonoras presentes no nosso cotidiano e são chamadas de qualidades fisiológicas do som. Então, até aqui, a gente viu ali as características da minha onda sonora, ok? Agora a gente vai estudar o que são as qualidades fisiológicas do som. E essas qualidades fisiológicas do som, pessoal, está relacionada com a sensação que essa onda sonora vai produzir no nosso ouvido, ok? Então, as características da onda são as características dela em si. Ela é uma onda mecânica, longitudinal, tridimensional, que possui amplitude, que possui frequência, que possui um determinado formato, ok? E aí, essas características da minha onda estão relacionadas com as qualidades fisiológicas do som. Que as qualidades fisiológicas do som vão ser altura, intensidade e timbre. Bom, a gente vai começar pela intensidade. Então, olha só, a intensidade, ela está relacionada com a característica que permite a gente distinguir sons mais fortes de sons mais fracos, ok? E essa daí, ela está relacionada com a energia transportada pela minha onda. E vamos lá, pessoal, se a intensidade está relacionada com a energia transportada pela minha onda, ela vai estar relacionada com o quê, pessoal? Com qual característica da minha onda? Qual a característica da minha onda que fala sobre a quantidade de energia que essa onda transporta? A amplitude, exatamente. Ou seja, quanto maior a amplitude da minha onda, maior vai ser a intensidade dessa onda, ok? E aí a gente consegue perceber isso o quê? Sabe aquela mesma caixinha de som que eu estava falando com vocês? Se eu coloco um som de baixa intensidade, ou seja, se eu diminuo o volume do som que está saindo por ali, a vibração da minha caixa de som vai ser de menor amplitude. À medida que eu vou aumentando o volume, eu estou fazendo o quê? Eu estou emitindo ondas com cada vez mais energia. Então, eu vou emitir ondas com amplitude cada vez maior. E aí, a películazinha aqui da minha caixa de som, ela vai começar a vibrar cada vez mais com maior intensidade, com maior amplitude. E aí, é isso que gera problema no nosso ouvido. Por quê? O nosso tímpano, ele é maleável, mas ele não consegue trabalhar por muito tempo com uma vibração com amplitude tão alta. E aí isso é que vai ali prejudicar a audição humana quando a gente escuta muita música alta. Ok? Então, e aí, aqui a gente tem uma questão que é muito importante, que é o seguinte, gente. A gente tem mania, a gente tem costume no nosso dia a dia de falar de som alto e baixo para referir ao volume desse som, ok? Então, quando eu falo com uma menor intensidade, a gente costuma falar que a gente está falando com uma voz baixa. Já quando eu começo a aumentar a energia da minha onda e começo a falar com ondas com mais amplitudes, no nosso dia a dia, a gente está falando de altura. Porém, isso, para a física, está errado, ok? Quando a gente está falando de volume, a gente está falando de som forte e fraco, ok? Então, quando eu falo um volume mais baixo, eu estou falando de um som fraco. Agora, quando eu falo num volume maior, eu estou falando de um som
forte, de maior intensidade, ok? Por quê, pessoal? Sons baixos e altos para a física é uma coisa diferente, ok? Então, tranquilo aqui essa relação de intensidade com a amplitude da minha onda? Sim, tá tranquilo. Então, vamos lá. Sofia, isso altura está relacionado com grave e agudo. Sim, Fernando, quanto mais alto a gente ouvir um som, por mais tempo, mais rápido, a gente não necessariamente vai ficar surdo, mas a gente perde um pouco de elasticidade. Então, a gente começa a ter problemas de audição. Eu vou fazer, Sofia. Deixa eu só terminar de falar aqui sobre isso daqui e a gente faz, tá? Altura, pessoal. A altura está relacionada com a intensidade da onda que eu vou emitir. Então, olha só. Tem um aplicativo que chama gerador de frequência. Então, olha só. Eu consigo, com esse aplicativo, gerar sons de frequências diferentes. Espera aí que eu vou ligar a caixinha de som, porque fica mais fácil de vocês ouvirem. Assim que eu achar o cabo dela. Achei. Então, olha só. Se eu começo a mudar a frequência, a gente começa a ouvir sons cada vez mais agudos. Até eu chegar em um som que é emitido de forma tão aguda, com uma frequência tão alta, que o ouvido humano ele não é mais capaz de perceber. Agora, eu vou começar a diminuir a frequência desse som. Então, ó, quando chega aqui, eu não sei se vocês vão estar ouvindo. Provavelmente sim. Esse é um som de aproximadamente 14.000 Hz. E aí eu posso ir aumentando ele aqui. Ok? Mas aí vamos diminuindo, olha só. E aí eu vou diminuindo. E eu vou percebendo que o som, ele vai ficando cada vez mais grave. Até chegar a um ponto, de novo, que a caixinha de som, ela continua emitindo. Se eu colocar a mão nela aqui, eu consigo ver que ela está vibrando. Porém, eu não sou mais capaz de ouvir esse som. Ok? Por quê? Porque ele não é mais capaz de sensibilizar o ouvido humano. Ok? Então, a gente tem aí essa diferença. Ok? Uma coisa que é legal de se perceberem é o seguinte: depois vocês podem baixar esse aplicativo e fazer o teste na casa de vocês. O que vai acontecer? Os sons mais extremos, os mais agudos e os mais graves, vocês provavelmente vão conseguir ouvir. Agora, os pais de vocês já vão perceber uma frequência, um intervalo de frequência muito menor do que vocês, tá? Por quê? Porque com os pais de vocês já tem o tímpano com mais problemas de audição. Então, quanto mais novo você é, maior o intervalo de frequência que você é capaz de ouvir. Ok? O nome do aplicativo, gente, tem vários. É só vocês colocarem lá, gerador de frequência. Esse que eu baixei, deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele é gerador de frequência. É esse mesmo nome. Aqui, ó, é esse daqui. Só um minuto. Vocês conseguem ver a tela do meu computador, do meu celular? É esse último que tá baixado aqui, ó.
Professora, ela tá borrada. Eu percebi. Vamos ver se eu colocar mais longe. É por causa do fundo. Pera aí, deixa eu desborrar o meu fundo aqui. Desfoque de fundo. Pronto. Pronto. Aí, ó. Aí a tela do telefone desbloqueou. Pronto. É esse último que eu baixei, ó. Gerador de frequência. Ok? Então, a frequência está relacionada com a frequência está relacionada com a altura do meu som, ok? Quanto maior for o som, mais agudo ele é. E quanto mais baixo for o som, mais grave ele é. Então, em geral, voz de mulher é uma voz alta, uma voz aguda. E, em geral, voz de homem é uma voz baixa, uma voz grave. Então, cuidado com essa relação aí entre voz alta e voz baixa, ok? Não, a amplitude tem a ver com o volume. A amplitude está relacionada com quanta energia minha onda transporta, com o volume. Quando eu aumento o volume, eu aumento a intensidade do meu som, eu aumento a amplitude do meu som. Ok? A frequência está relacionada com grave e agudo. E por último, pessoal, só para a gente encerrar, né? A gente tem também o timbre. O que é o timbre, pessoal? O timbre está relacionado com o formato da minha onda. Ok? Então, é o timbre que me faz perceber sons diferentes. Então, por exemplo, quando a gente emite uma nota musical, vamos pensar, por exemplo, na nota Lá. Ela vai ter a mesma frequência se emitida por uma guitarra e emitida, por exemplo, por um violino. Porém, o ouvido humano, ele é capaz de perceber que são sons diferentes, apesar de terem as mesmas características. E isso acontece porque a onda emitida vai ser diferente. Isso mesmo, Fernando. Tipo flauta e violino, ou qualquer instrumento musical. Por quê? Cada instrumento musical vai emitir uma onda com um formato diferente. Então, olha só. A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo de uma flauta. O formato da onda emitida pela flauta é esse daqui, ó. Já quando a gente está falando de um violino, olha como o formato dessa onda é diferente. E aí, se o formato dessa onda é diferente, concordam comigo que o ouvido humano vai perceber essa onda de forma diferente? Se ela vai perceber essa onda de forma diferente, então a gente percebe elas como sendo ondas diferentes. Ok? Bom, pessoal, eu vou fazer chamada. Travou. Timbre. Gente, travou. Travou. Ficou claro essa questão aí de timbre, intensidade e frequência. Nossa, fugiu o nome. Timbre, intensidade e altura da minha onda? Na aula da semana que vem, que vai ser aula de revisão, eu falo sobre isso de novo, tá bom? Quem não entregou, Daniel, até hoje, né? Porque já era para ter sido entregue. Gente, eu vou fazer chamada, e aí quem quiser sair, já pode sair. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode ficar aí que a gente conversa depois que eu fizer a chamada, tá bom? Mas eu vou fazer a chamada para ver porque aí vocês têm aula agora. Aline. Presente. Ana Clara. Caio. Presente. Ana Clara, o que aconteceu que você estava sumida das minhas aulas? Caio presente. Cauã. Presente. Daniel. Você também, Cauã. Presente. Davi.
Fernando. Professora, Oi. o Davi não tá conseguindo entrar, mas ele mandou avisar que tá presente. Tá, fala com ele para me mandar um print da tela dele dando problema, por favor. Tá, Gabriel. presente. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Presente. Você também estava muito sumido, Gabriel. Giovanni. Eu vi, Fernando. Coloquei presença para você. Não, Lourenço. O outro Gabriel. Giovanni. Gustavo. Yasmin. Isaac. Júlia. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Presente. Luana. Presente. Maria Clara. Maria Clara Papini. Maria Eduarda. Mariana Costa. Mariana Oliveira. Marina. Matheus. Pedro Henrique. Pedro Henrique Souza. Raquel. Sara. Sofia Louise. Sofia Santana. Presente. Vinícius. Vinícius Rosário. Vitória. Presente. Yasmin. Yasmin, Vitória e Felipe. Presente. E bom, gente, sobre o joguinho, sim. Comecei a jogar ele ontem, tá? Tchau, pessoal. Beijos e até semana que vem. Mas o joguinho que vocês estavam perguntando aí, que vocês viram no meu celular,